A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler na palavra de Deus, está em Mateus, capítulo 3, 58. Olha só. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. A fé, olha só, ela pode fazer toda a diferença entre algo acontecer ou não acontecer. A fé, ela pode fazer toda a diferença em acontecer ou não acontecer. Mas como? A Bíblia diz que Jesus não realizou, olha só, nenhum milagre em sua cidade natal por causa da incredulidade das pessoas. Mateus 13, capítulo 13, 57 a 58, tá? Deus é soberano. Isso é fato, Deus é soberano. Ele pode fazer o que quiser, sempre que quiser, com quem quiser e como ele quiser, da maneira dele, entendeu? Muitas vezes nós por infantilidade ou até mesmo falta de conhecimento, nós queremos ditar regra para Deus. Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. De repente nós com nossa pequenez, com a nossa falta de fé, muitas vezes, até tenta direcionar Deus, fala, Senhor, faz isso, faz aquilo, certo? Só que Deus é soberano. Ele não precisa da nossa opinião, ele não precisa de nós. Ele simplesmente faz o bem que entender. No entanto, o soberano Deus que adoramos e seguimos para realizar os seus propósitos e levar a sua palavra, escolheu quem? Escolheu um filho obediente, que nos escolheu para realizar a sua obra. Apesar de tudo isso, apesar muitas vezes da nossa incredulidade, da nossa, vamos falar, falta de fé, muitas vezes, Deus nos escolheu. Olha só, quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele não precisava de Moisés segurando aquela vara. Ele, com um sopro, ele abriria o Mar Vermelho. Certo? Ele, com a palavra, só com o sopro dele, abriu o Mar Vermelho. Certo? Deus ordenou a Moisés que estendesse a sua vara sobre o mar e as águas se abriram. Deus ordenou a Moisés que estendesse a sua vara para que o mar e as águas se abrissem, para que o milagre acontecesse. Deus ordenou a você, com a sua vara, que é a palavra de Deus, para que você fala e aconteça o milagre. Entendeu? Deus abriu o Mar Vermelho e não precisava de Moisés, como havia dito. Só que ele falou para Moisés, Moisés, estende a sua vara para que o milagre venha acontecer. E hoje ele fala para você, estenda a sua vara, que é a palavra de Deus, a força da palavra, a sua fé, que o milagre vai acontecer. O mar vai se abrir. Entenderam? Deus não precisava de Elias para orar por fogo do céu, cair o fogo do céu. Deus não precisava de Elias. Mas Deus permitiu que Elias usasse o poder de Deus pela palavra de Deus. Ele falou, pelo Deus que eu sigo, que eu tenho fé, que eu tenho conhecimento, que eu tenho plena certeza de quem é Deus, pela palavra não vai chover. E não choveu. E pela palavra de fé, com consciência quem é Deus, ele ordenou que caísse o fogo do céu. Ele poderia ter criado outra coisa, né? Elias, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, orou e o fogo caiu. Elias, pela palavra de Deus, orou e a chuva veio. Olha só. Deus não precisava que Noé construísse uma arca. Precisava. Ele poderia ter criado o seu próprio navio para os animais e Noé e sua família. Mas Deus operou, olha só, Deus operou por meio daqueles instrumentos humanos para cumprir o seu propósito.
É interessante notar que Jesus não curou todos. Na palavra diz que Jesus não curou todos, mas ele curou aqueles que o buscavam com fé, com determinação. Um caso típico é o que? O cego. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava a caminho, que Jesus ia passar naquele local, o que ele fez? Ele gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está em Lucas capítulo 18, 38. Agora ele disse para ficar quieto, mas ele gritou ainda mais. Muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, quando nós estamos precisando do milagre, quando tem um mar na nossa frente, tem que ser aberto, quando tem que cair fogo do céu, quando tem que acontecer um milagre de cura, um milagre de libertação, Deus nos permite usar o nome dele, o nome poderoso de Jesus, para que o milagre venha acontecer. E você tem essa ousadia, com fé, determinação em Deus, usar a palavra para o milagre acontecer? Naquele caso do cego ali, ele ouviu que Jesus ia passar pelo caminho. E hoje muitas pessoas estão cegas por esse mundo, estão ouvindo direto que Jesus está passando, que Jesus está voltando. Só que tem muitas pessoas que não crê que Jesus já veio, já morreu na cruz, pagou o preço para nos libertar, ressuscitou e vai voltar. Muitas pessoas não creem, muitas pessoas estão cegas para esse fato. Muitas pessoas estão assim, praticamente vivendo um mundo de imaginação, um mundo de sonhos, certo? Pessoas estão sofrendo e estão acostumadas com o sofrimento. E naquele momento lá, para aquele cego lá ter o milagre dele, ele teve que enfrentar a multidão. O que é a multidão? São as pessoas que vai contra a palavra, vai contra o poder de Deus, pessoas que simplesmente anulam o que Cristo fez naquela cruz, pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com Deus, e essas pessoas começam a gritar, é o mundo gritando nos nossos ouvidos, para que nós não possamos chegar até Cristo. Aquele cego, se ele tivesse ouvido a multidão que falava para ele por que está gritando, pare de gritar, pare de incomodar, ele estava cego até hoje. E tem muita gente hoje que continua cego porque está ouvindo vozes que não levam até Jesus. Está ouvindo vozes que afastam de Jesus, certo? Então o que aconteceu? Jesus ouviu o seu grito. Jesus parou e o milagre aconteceu. Aquele cego abriu os olhos. Deus responde à fé. Deus não responde ao grito, Deus responde à fé. A incredulidade impede a obra de Deus, mas a fé liberta. A fé traz o milagre, a fé traz a resposta. E a resposta quem pode trazer somente Deus. Somente Deus através de Jesus Cristo. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?